Olá, pessoas. Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas, né? Muita paz, tudo de bom para todos nós aí. Boas vibrações. Estamos aqui mais uma vez, eu e vocês, né? Para esse quadro fixo do canal Raciocínios Espíritas, que é o estudo do livro Opinião Espírita, uma obra feita em parceria pelos médiuns Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e Valdo Vieira, né, psicografado a duas mãos, a duas mãos, né, que só usam, né, duas pessoas. E também a parceria espiritual, Emmanuel e André Luiz. O capítulo hoje fica com Emmanuel, né, é justamente o capítulo 18, Prece e Obsessão. E como eu sempre digo, né, as opiniões de cada capítulo, né, as opiniões espíritas dadas por Emmanuel e André Luiz, sempre remetendo-se a um conteúdo da codificação, né, da codificação espírita de Allan Kardec. E o capítulo de hoje se refere ao livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. O capítulo 14, para ser mais específico, que é intitulado Os Fluidos, né? Que fala sobre os fluidos, fluido cósmico universal, a manipulação de fluido na elaboração dos diversos tipos de matéria, né? É um capítulo bastante assim, bem explicativo nessa questão, né? Da terceiro elemento da tríade, do que nós chamamos a tríade universal, né, em Espiritismo, Deus, Espírito, Matéria. Então, esse capítulo Os Fluidos é bem explicativo nessa terceira, né, matéria. E aí, lá no item 46, que faz parte do subtítulo Obsessões e Possessões. Olha que interessante, né? Ele separa obsessão de possessão. Você diz, mas Dib, mas a possessão não é um tipo de obsessão? Pois é a obsessão no seu estado mais grave, em que o obsedado perde o controle sobre si mesmo, né? É quase que totalmente ou totalmente dominado pelo espírito obsessor, né? Mas Kardec aqui ele separa porque é um caráter tão especial de obsessão que merece uma atenção especial. Então por isso que ele separou obsessão, que seriam as obsessões comuns, né, a qual todos nós, a maioria de nós, está sujeito, e as possessões, que é essa mais grave, né? Bom, e aí no item 46, né, ele vai fazer uma digressão dizendo assim, que assim, quando diz que as doenças do corpo são resultados das imperfeições físicas, né? Normalmente, as doenças físicas, né, têm tratamento no físico, né? Muita gente diz assim, tudo tem origem espiritual, né? Até as doenças físicas, porque se tudo começa no espírito, né? Mas bem, vamos de uma forma mais imediata, nós estamos encarnados no planeta Terra e estamos sujeitos a algumas enfermidades. E pensa assim, não necessariamente que seja um karma ou uma destinação, por exemplo, toda gripe, todo resfriado que eu tive, até o nariz fez assim, ó, tá vendo? É psicológico. Foi porque foi uma prova, como é uma consequência sabe, foi uma coisa provacional ou um karma. Não é bem assim. Óbvio que tem aqueles que são mais resistentes a certas coisas, como gripe, e outros são menos. Isso já demonstra, quer dizer, tem gente que tem realmente um metabolismo bem resistente, né? Eu conheci uma pessoa que quase nunca fica gripada, por exemplo. Já eu gripo com facilidade. Então, aí você já vê uma predisposição física, é bem provável uma consequente disposição do espírito mesmo, né? Que imprime no corpo essas questões, né? Bom, mas aí é outro assunto, é um assunto interessante, né? Só falei aqui para ilustrar. Então, assim, as doenças, assim, falando de um ponto mais imediato, de causas físicas ou de consequências físicas, são tratadas no corpo, né? São tratadas, é uma questão se eu estou com um problema no estômago, é porque eu estou com dores no estômago, porque o meu estômago está com um problema, né? Se estou com dor nas costas, é porque eu estou com um problema ortopédico, dor nas costas, eu procuro um ortopedista. Se for o estômago, eu procuro um gastroenterologista, né? Nossa, que nome complicado. Então, mas a obsessão, Kardec está fazendo isso para fazer uma
uma analogia. A obsessão, você vê que é um problema diretamente do espírito, né? É uma impressão que um espírito obsessor exerce sobre alguém, muitas vezes, assim, na maioria das vezes, por uma questão de vingança, por algo realmente começado, né, em existências pretéritas, né? E você vê que normalmente o obsessor tem uma forte ligação com o obsedado. E aí, para que a obsessão seja tratada, tem que se tratar diretamente na parte fluídica. Ele fala assim, o processo obsessivo gera um fluido ruim, que causa uma impressão ruim no obsedado. Então, é importante que entre aí um fluido bom para que se anule o fluido ruim. Esse que, acima de tudo, o obsedado, ele pode, por si só, se liberar da obsessão se ele se reformar moralmente. Né? Se ele fizer uma reforma moral e que realmente não dê mais vazão a nenhum tipo de processo obsessivo, ele pode, naturalmente a obsessão se desfaz, mas isso é uma situação muito ideal, né? É uma coisa que acontece muito raramente. Normalmente a obsessão requer ajuda, né? E os centros espíritas estão aí para ajudar, pelo menos os que trabalham seriamente, ajudar corretamente. Então, Allan Kardec ele fala aqui que primeiro tem que se realmente reequilibrar a parte fluídica. Isso se faz com o passe, com a oração, né? Mas assim, não adianta só, você pode até dar um passe e anular aquele fluido ruim do processo obsessivo, mas isso aí não necessariamente vai desfazer a obsessão, né? Vai desligar possivelmente o espírito temporariamente do obsedado, mas é necessário que se faça algo mais, além de orientar o obsediado à reforma moral, à reforma dos pensamentos, né, à melhoria, também é necessário que se atenda ao espírito. Como Kardec fala aqui, também é necessário que se haja um amparo, não é só o obsediado que é a vítima, o obsessor também merece a misericórdia. Então também tem que se atender ao obsessor, também tem que se dar o socorro espiritual. Então esse seria o processo mais natural, assim, para que a obsessão realmente chegue a termo, chegue ao fim, né? Então ele fala que isso aí é óbvio, né? Isso aí é o básico, né? Mas ele resume bastante nessa parte aqui da Gênesis, né? Vão lá e leiam, sempre estou dando as referências de tudo que eu falo aqui para vocês peguem um livro da Gênesis, Milagres da Obsessão segundo o Espiritismo, e leiam esse trecho, né? E fiquem só com meus comentários. Então ele fala aqui, vou até ler uma parte que ele destaca, é fundamental expulsar o fluido mal com a ajuda do fluido melhor, aí a fluidoterapia, o passe, né? Mas a ação mecânica não é o suficiente, tem que agir sobretudo sobre o ser inteligente, né? Que eu falei, tem que dar o socorro ao espírito também, e também a orientação ao obsediado para a devida reforma, né? Então tem que haver aí primeiro uma compreensão do obsediado, e um socorro eficaz ao espírito obsessor, além do trabalho fluidoterápico para desfazer esses fluidos ruins, que fazem mal, não só ao obsediado, mas ao obsessor também, né? Porque veja, às vezes é um processo muito doloroso, que já se arrasta por muito tempo no plano espiritual, em encarnações anteriores, né? Mas é importante que o socorro seja realmente feito da maneira correta, e Kardec aqui dá uma orientação básica com relação a isso. E aí, é baseado nessa questão, né, nesse conteúdo aqui do livro A Gênesis, os Milagres. É porque, na verdade, não é um livro. Esse é o 5º livro da codificação, gente. Não é um livro, são 3 em 1. Quer dizer, é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. É um livro, são 3 livros, na verdade, né? Kardec fez a publicação em um só por uma questão econômica, mesmo porque os dois, o segundo e o terceiro, não são livros assim tão grandes, né? Você vê que a parte da Gênesis é um pouco maior. Aí deu um livro só, tá tudo ótimo, né? Então é nessa parte desse trecho de obsessão e possessão que Emmanuel, agora no capítulo 18, vai dar a sua opinião espírita, né, sobre essa questão obsessiva, sobre a questão da prece e do processo obsessivo. Tanto é o título do capítulo, Prece e Obsessão, né? Então Emmanuel começa o texto dizendo assim: a providência divina, pelas providências humanas, sustenta o amparo indiscriminado a todas as criaturas, mas estatui a reciprocidade em todos os processos de ação pelos quais a bondade da vida se manifesta.
né? Então, veja bem, a providência divina, ela ampara todos, né, dentro das condições de socorro, merecimento de cada um, né? A providência divina, os bons espíritos não escolhem, vou socorrer esse aqui não, esse não. Mas é importante que haja reciprocidade, né? Para eu receber um socorro eficaz, eu tenho que querer ser socorrido, né? Os espíritos socorrem sempre, mas nem sempre tem resultados eficazes, porque muitas vezes o socorrido também não faz a parte dele. Se eu não faço a minha parte no meu processo de autocura, né, não adianta. Veja até que, quando chegar na hora, eu vejo um comentário na minha cabeça, quando chegar na hora do texto eu digo, vamos continuar. Comparemos a prece e a obsessão ao anseio de saber e ao tormento da ignorância. Quer dizer, você compara a prece ao anseio de saber, ao anseio de querer a sabedoria, de querer o crescimento, né, comparando a prece a isso, Emmanuel faz, e comparando a obsessão ao tormento da ignorância, né? A ignorância que gera muitos problemas no mundo, no nosso mundo físico, material, a ignorância gera muitos problemas, mas no plano espiritual gera mais ainda. E óbvio, né, já que o nosso mundo material é uma cópia imperfeita do plano espiritual, infelizmente cópia imperfeita até das coisas ruins, né? Então, assim, veja que os problemas relacionados à ignorância são grandes no nosso mundo, no plano espiritual são bem piores. E, aliás, o nosso mundo é a consequência, né, desses problemas da ignorância do plano espiritual, porque são esses espíritos que estão no plano espiritual e reencarnam nesse mundo e, infelizmente, trazem as suas tendências, né, para fazer o mal, né? Mas que bom que tem muitos que nascem, muitos bons espíritos que também reencarnam e trazem coisas boas também. É bom para equilibrar a balança, né? Vamos lá. O outro parágrafo. O professor esclarece o discípulo, mas não lhe dispensa a aplicação direta ao ensino. Quer dizer, nós também temos que fazer a nossa parte, temos que nos interessar pelo aprendizado. Eu sempre disse, quando eu dava aula, eu ministrava aula no segmento EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, eu falei, olha, o aprendizado tem 3 coisas importantes. Se uma dessas 3 falharem, o aprendizado não é bom. Primeiro, tem que ter um bom professor, óbvio. Tem que ter alunos interessados e uma boa estrutura física, uma estrutura física adequada, uma sala de aula adequada. São 3 fatores. Se um desses falharem, não adianta, né? Mas o pior falha de todas dos 3 é a falta de interesse do aluno. É pior até do que o professor pode ser até mediano, mas se o aluno tem interesse, ele cresce. Ele faz até o professor se aprimorar mais, faz perguntas que obriga o professor a se aprimorar mais para responder, né? Mas quando o aluno é desinteressado, aí é mais difícil, né? Porque não tem por onde muito trabalhar, né? É um processo mais difícil. Despertar o interesse de quem não está interessado é mais difícil, né? Mas vamos lá. E se o aluno é surdo-mudo, mesmo assim, para instruir-se, é obrigado a concentrar muitas das possibilidades da visão e da audição nas sutilezas do tato, que se quer assimilar o que aprende. Quer dizer, faltando um sentido, você amplia os outros. Você vê que é normal, né? Muitas vezes a pessoa que é cega tem o tato mais aprimorado, tem a audição mais aprimorada. A pessoa, quando é surdo-mudo, tem a visão mais aprimorada, a questão dos gestos e tudo mais, aprendizado diferenciado com Libras e tal. Infelizmente, é uma contingência, não é nem uma vontade, né? Recorramos ainda à lição viva que surge entre a doença e o remédio. Ó, vai fazer aqui uma lição comparando entre a doença e o remédio. Administrar-se-á medicamento ao enfermo, mas não se pode eximi-lo do concurso necessário. Óbvio. Se o enfermo não tomar o medicamento adequadamente, dificilmente ele vai ficar bom, né? Ou não vai ficar bom. Veja como é mais difícil, né? Eu até estava lembrando que ano passado, exatamente há um ano, acho que no mês de março, que eu tive Covid-19, e eu não queria tomar o remédio, porque eu não conseguia ingerir o remédio. Tiveram que forçar para eu tomar o remédio goela abaixo. Graças a Deus, né? Porque eu não estava muito... Eu tenho essas lembranças um pouco assim, meio fragmentado, um pouco como se fosse um filme. Nem parece que foi comigo, né? Mas na verdade, muitas vezes o enfermo não é nem que ele não quer, ele não pode, né? Ele não consegue.
né? Mas é necessário, quando o enfermo toma a medicação direitinho, você vê que a cura normalmente é mais rápida, né? E mais eficaz. E se o paciente não consegue ou não deve acolher os recursos precisos, através da boca, é constrangido a receber por intermédio dos poros, das veias ou de outros canais do corpo, que é o que acontece. Aí tem gente que não quer nem se alimentar quando está doente, aí tem que se alimentar por sonda, né? E por aí vai. Todo socorro é essencial ao veículo físico, reclama participação do veículo físico. Olha que interessante, né? Ainda com relação ao parágrafo anterior, né? Que diz que se o paciente não quer tomar a medicação, muitas vezes ele é constrangido. Acontece muitas vezes isso no processo obsessivo, né? Muitas vezes a pessoa está num processo, o espírito não quer se desfazer e aí ele é impelido a desfazer. Então, às vezes, toma um choque fluídico para dar aquela desligada, né? O que eu falei anteriormente, né, no começo do texto, no começo do texto não, que está ali no texto da Gênese, né, que tem que substituir o fluido ruim por um fluido bom. Isso normalmente se chama choque anímico, né, quando dá essa transmissão de bons fluidos e anula o fluido ruim, né? E muitas vezes isso não é agradável para o espírito obsessor. Ele toma um choque, uma coisa como nós quando temos que beber um remédio amargo, né? Aquela coisa, ou tomar uma injeção muito dolorida, né? Mas é necessário que tomemos o remédio amargo, é necessário muitas vezes que tomemos a injeção dolorida para o nosso próprio bem, para a nossa própria cura. Então muitas vezes esse processo é necessário, né, para que o espírito que está obsediando desperte, ele tenha algum princípio de cura, né? Porque não é só o obsediado que é doente, o obsessor também, talvez seja mais doente que o obsediado, né? Invariavelmente. Então muitas vezes o socorro, às vezes é feito mesmo que o obsessor não queira, às vezes ele é constrangido a se desligar do processo obsessivo, nem que seja temporariamente, para que possa se conversar com ele, para que possa se mostrar outros caminhos a seguir. E é o momento também que se fala com o obsediado, para mudança de comportamento mental, melhoria moral, essa coisa toda. Se ambos forem teimosos, não quiserem realmente partir para o caminho melhor, aí acaba a obsessão voltando, né? Muitas vezes acontece isso, né? Mas sempre vale a tentativa, né? Sempre vale a tentativa. Porque numa próxima tentativa acho que vai ser menos difícil, vai ser um pouco mais fácil. Então, às vezes, o processo é esse mesmo, né? Ótimo quando se faz esse processo e aí conversa-se com ambas as partes e consegue-se um denominador comum, né? Cara, que se não curar esse ódio que existe, né? Porque não se cura assim de uma hora para outra, mas pelo menos amenizar e seguir algumas coisas diferentes, para construir coisas diferentes, para pelo menos criar outras referências, né? E realmente ir aos poucos e diluindo esse ódio todo que já dura aí, às vezes até séculos, né? Imagine. Vamos lá. Então, continuando aqui. Todo socorro essencial ao veículo físico reclama a participação do veículo físico, né? Não se extingue a própria fome pelo esôfago alheio. Então, se eu estou com fome, o meu corpo está com fome, tem que ser o meu corpo tem que ser alimentado, não o corpo de outra pessoa, né? Então tem que ser eu. Então assim também nas necessidades do espírito. Então as necessidades espirituais são minhas, sou eu que tenho que alimentá-las, não outro. Então veja aí que o processo de cura espiritual depende acima de tudo de nós mesmos. A ajuda muitas vezes é necessária, é bem-vinda, é abençoada, surte grandes efeitos, mas o processo de cura definitivo tem que partir da pessoa, de mim mesmo, de si mesmo, né? Então assim também nas necessidades do espírito. Na desobsessão, a prece indica a atividade libertadora, né? No entanto, não exonera o interessado da obrigação de renovar-se pelo serviço e pelo estudo, a fim de que se areje a casa íntima. Olha, veja bem, a prece é um recurso abençoado, ajuda muito mais do que a gente imagina, porém isso não nos exime da reforma moral, do estudo, né? O estudo de nós mesmos, o estudo das questões espirituais, do trabalho útil, do trabalho no bem, né? Na atividade laboral útil, né?
a fim de que se areje a casa íntima, né? Pelo menos dar uma respirada no nosso íntimo, né? No nosso íntimo espiritual, de vez que todos aqueles que se acumpliciaram conosco na prática do mal, ou seja, os obsessores muitas vezes são cúmplices nossos de práticas do mal no passado, e quantas vezes a gente se coloca como vítima deles. Talvez sejamos vítimas nesse momento, mas em outros momentos podemos ter sido algozes, podemos ter sido parceiros, cúmplices. Olha que beleza. De vez que todos aqueles que se acumpliciam conosco, tanto que Emmanuel usa o termo acumpliciar, quer dizer, serem cúmplices, né? Na prática do mal, em existências passadas, somente se transformam para o bem quando nos identifica o esforço, por vezes difícil e doloroso, na nossa reeducação na prática do bem. Ou seja, os espíritos só se reeducam, né, esquecendo o mal que nos acomplique, com os quais nos são acumpliciados do passado e se renovam para a prática do bem, se a gente também empreender esse esforço, né? Aqui, ó. Eles somente se transformam para o bem, é o que Emmanuel está dizendo. Eles somente se transformam para o bem quando nos identifica o esforço, por vezes difícil e doloroso, porque não é fácil, gente, é doloroso o processo, na nossa reeducação na prática do bem. Então, só quando eles... Veja bem, eles não, Emmanuel não está dizendo nem que para ver o resultado do bem, basta ver o esforço, basta que veja que a gente está se esforçando para se melhorar. Não precisa nem ver a melhoria em si ainda, concretizada, não. Basta que veja os nossos esforços para melhorar, né? Nossos esforços para a prática do bem. Isso já faz com que eles, os espíritos obsessores, também tenham uma motivação para se reeducar e entrarem no bem também. Por isso que dentro do espiritismo, nas práticas espíritas, não existe esse negócio de tirar o espírito. Ah, eu estou obsediado. Eu vou no centro espírita para tirar esses espíritos. Isso não existe, não se tira espírito. Né? Esqueçam isso. Os espíritos, eles são reeducados. Nós obsediados e os obsessores, somos reeducados. Somos educados espiritualmente. Recebemos o socorro fluídico, recebemos o passe, recebemos choques anímicos, sim, tudo isso, né, faz parte do pronto-socorro. Mas o mais importante, depois que há um controle, há um equilíbrio, é a reeducação. A educação para o bem. Né? Isso se faz de parte a parte, tanto do obsessor quanto do obsediado. Né? Não tem esse negócio de tirar. O que acontece é que pelo processo, né, de reeducação espiritual, naturalmente o vínculo negativo da obsessão se desliga. E o espírito segue o caminho dele. Ou se ficar junto a nós, já não fica mais na injunção negativa da obsessão. Pode ter esse caso também. Só isso, mas tira o espírito, joga para longe, joga para as quintas das profundas do umbral. Não é assim, né? E é tipo da coisa, gente, renovar-se espiritualmente é um processo difícil, sim, como o Emmanuel está dizendo, é difícil e muitas vezes doloroso, porque a gente tem que ter perseverança, tem que ter paciência, que é uma coisa que poucos têm, eu mesmo, né? Eu tenho uma dificuldade com essa questão da paciência. Tem que exercitar o perdão, perdoar é muito difícil, né? Perdoar aqueles que nos fazem mal realmente é para as grandes almas, e é doloroso, sim. É doloroso, mas é só esse é o remédio amargo, eficaz para acabar com os sofrimentos dos processos obsessivos e que nos faz crescer espiritualmente. São esses remédios amargos, né? A paciência e o perdão. Bom, eu quero desestimular ninguém não, viu, gente? Eu estou falando que todos são capazes, sim, de exercitar essas virtudes, somente que é difícil e doloroso, né? Também não temos que ser realistas, Emmanuel está sendo realista, né? Vamos seguir, né, dentro das nossas condições, né? Resumindo, imaginemos o irmão obsidiado, ainda lúcido, como sendo prisioneiro da própria mente, né? Então vamos imaginar nosso irmão obsidiado, né, ainda lúcido, sendo prisioneiro da própria mente.
convertida então em cela escura, e comparemos o socorro espiritual à lâmpada generosa. Então, por exemplo, eu sou obsediado, a minha mente está como se eu estivesse preso numa cela escura, uma masmorra. Então, o socorro espiritual que me chega é aquela lâmpada que sai de na cela, alguém que chega na grade ali com uma lanterna. Nossa, quer dizer, já é uma esperança, alguém ali que vai me ajudar a me libertar, né? Então aí a gente pode pensar que é isso. Agora, a decisão de se libertar é minha. Eu aproveitar ali, não, eu quero sair, né? É minha. A obsessão é o bolo, ó que massa, pestífero. Bolo podre, né? Quer dizer, né? A obsessão é o bolo pestífero transformado em caprichoso ferrolho da sombra. Quer dizer, um bolo podre, né? Que se transforma em um ferrolho na sombra, quer dizer, nos aprisiona. A obsessão é uma coisa aprisionante. Aprisionante para o obsessor também, que está preso nesse processo de ódio, viu? Não se enganem. A gente está aqui sempre, quando a gente fala obsessão no meio espírita, a gente sempre se coloca como vítima. Mas será que nós mesmos, a nosso turno, recentemente, já não fomos grandes obsessores? Será que não? É isso aí, né? É uma coisa que a gente sempre tem que fazer essa reflexão, né? E nós, será que não somos ainda obsessores? Será? Será que a gente já se conhece o suficiente? Será que nossas atitudes não são ainda que de uma forma inconsciente, vamos dizer assim, ainda atitudes de obsessor? Fica a dica aí, fica a pergunta, mas fica a certeza também de que é grande a possibilidade de recentemente nós também termos sido grandes obsessores também. E ao nosso turno agora também sofremos obsessões, porque o importante é que se quebre esse ciclo, né? E se inicie um ciclo melhor, né? Então, se a obsessão é o bolo pestífero transformado em caprichoso ferrolho na sombra, oração é luz que acende, é essa luz que chega, né? Essa lâmpada generosa do socorro espiritual, a oração, né? E por fim, o último parágrafo. A claridade traça a orientação do que se tem que fazer, quer dizer, a luz nos orienta, né? A luz nos orienta, mas o detento é chamado a tomar a iniciativa do trabalho para libertar a si mesmo, ou seja, a luz nos orienta a libertação, mas a iniciativa da libertação é nossa, nós que temos que tomar a iniciativa. Então, assim, a claridade traça a orientação do que se tem que fazer, mas o detento é chamado a tomar a iniciativa do trabalho para libertar a si mesmo, removendo corajosamente o tenebroso foco de atração, quer dizer, usando de coragem e determinação, remover o foco de atração dessa prisão obsessiva. E o que é? É o mal que há dentro de nós, né? E como é que se remove o mal? Assim, não, vou deixar de ser mal. Infelizmente não é assim. A gente só dilui o mal dentro da gente, cultivando o bem, porque aí o bem vai substituindo o mal. Nós hoje podemos dizer que somos yin yang, são as duas coisas, né? Sempre tem palestrantes espíritas que dizem assim, nós somos vagalumes, já temos luz, mas também temos sombra, então ficamos acendendo e apagando, né? Vamos chegar ao momento em que essa acendida de luz ela seja mais duradoura e a sombra apagada do vagalume seja menor, né? Até que um dia, né, não sei quando, não sei como, mas que a luz tome conta, né? E a gente não fique mais nesse vagalume, né? Acendendo, apagando, que a gente possa acender nossas luzes mais vezes. Então a gente remover corajosamente o foco de atração é a gente acender uma luz dentro da gente e fazer ela crescer até que tome conta e não haja mais espaço para o mal. E isso realmente só se faz, gente, estudando a si mesmo, estudando, no caso nós espíritas, estudando, mergulhando no estudo do espiritismo, da codificação, dos princípios espirituais e tudo mais, e praticando o bem, né? Praticando a caridade, praticando a beneficência, cada um dentro do que pode fazer, dentro do que é possível ser feito, desde que faça bem, né? Ainda que seja uma coisa pequena, mas que faça essa coisa pequena bem, porque tudo que faz a gente caminhar espiritualmente só é pequeno do ponto de vista material, mas é grande do ponto de vista espiritual, né? Então isso aí, com isso nós encerramos hoje mais esse capítulo
muito bom, aliás, todos são muito bons, né? Eu volta e meia eu falo isso como se tivesse algum que não fosse, né? Mas não fiquem só com a opinião de Ricardo Dibbe, né? Aqui houve a opinião de Emmanuel, a opinião espírita dele, houve a minha opinião espírita em relação a essa opinião de Emmanuel, mas tem a opinião de vocês mesmos, né? Leiam o texto da Gênese, leiam o capítulo 18, Prece e Obsessão, da Opinião Espírita. Quem não tem um livro físico consegue em PDF, né? É só lançar no Google. Leiam, tire suas próprias conclusões e tenham suas próprias opiniões, e que sejam opiniões boas realmente, né? Exaradas nos princípios espíritas, né? Que é a proposta desse livro aqui, né, de Emmanuel e André Luiz, né? A proposta é essa, que as opiniões sejam realmente focadas nos princípios espíritas da codificação. Por que da codificação? Porque da codificação é uma pleiade de espíritos, né, que nos trazem mensagem, que nos trazem ensinamentos, né? Por isso que Emmanuel fala, né? A opinião, Emmanuel é um grande espírito, mas ele é um só, e a codificação são vários espíritos. Por isso que ele disse a Chico Xavier: se um dia eu me afastar de Jesus ou Kardec, fique com eles e me esqueça. Por quê? O que está na codificação é o conjunto universal do ensino dos espíritos, né? De vários pontos do globo, como o próprio diz Allan Kardec, né? De todos os espíritos em diversos graus de evolução, né? Em diversos momentos de aprendizado. Então, por isso que a opinião espírita de Emmanuel e André Luiz é baseada na codificação, como todo nosso dentro do espiritismo, dentro do nosso labor espírita, deve ser baseado na codificação de Allan Kardec, que é a base do pensamento, do conhecimento espírita, ok? Não é por causa da pessoa de Allan Kardec, não, mas é porque é feita por um grupo de espíritos, né, dirigidos pelo Espírito de Verdade, que é o maior representante de Jesus para nós espíritas. Dizem que é o próprio, né? Não sei se é o próprio ou não, não interessa, mas que ele representa Jesus para nós espíritas, ele que dirige, né, os princípios grandiosos da doutrina espírita. Então, encerrando por aqui, gente, um forte abraço a todos. Quem gostou, curte e compartilha. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Segue as mídias do Raciocínios Espíritas. Tem o Instagram, o Facebook, o Twitter. Um forte abraço e fiquem com Deus.